Só um instantinho. Hum. Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim, estamos. Tá. Então, tá. Vamos lá falar sobre esse assunto bem interessante de temperatura e calor, tá? Esse é um assunto bem interessante. Então, aqui nós temos toda a parte que a gente vai dar para vocês, né? Temperatura, expansão térmica, temperatura e calor, qual a diferença dele, calor específico, calor de transformação. E essa última parte aqui, ó, tá? Vai ser dado no próximo capítulo, tá? Ela tá aqui, mas ela não vai ser dada agora. Bom, então, o que é temperatura, tá? Temperatura é uma maneira, calor. O que é calor? São a mesma coisa? Se eu aqueço alguma coisa, a temperatura aumenta. Será que são a mesma coisa? O que é temperatura, né? Então, primeiro, como que a gente mede ela, né? Então, bom, a gente utiliza vários dispositivos para medir temperatura, mas a mais comum, né, é usar a eletrônica. Então, eu posso pegar aqui um material que ele tem uma propriedade chamada resistência, e a resistência, ela pode ser, ela muda com a temperatura. Quanto mais quente estiver, mais aumenta a resistência à passagem de eletricidade. Né? A resistência a gente vai ver lá no último capítulo, né? Então a gente vai fazer uma equaçãozinha, e quando você pega um celular de vocês e um instrumento, é isso que está acontecendo. Existe lá dentro um local que está passando eletricidade nesse termômetro, né, que a gente chama de termômetro, e a gente verifica a variação de voltagem, né, a variação de tensão, né, de pressão de eletricidade, vamos dizer assim, por conta dessa. E a gente olha numa tabelinha, né, e essa tabelinha ela transforma isso em algo que a gente chama de calor, em algo que a gente chama de temperatura. Então, né, eles poderiam ser chamados de termoscópio, termômetro, né? É uma maneira da gente ver. Então, a gente normalmente associa termômetro com um aparelhinho lá que a gente tem de mercúrio e tal, mas ali a gente está usando uma propriedade da física, né? E esse termômetro ele foi calibrado, alguém fez esse termômetro. Então, o que a gente mais utiliza é um termômetro chamado Celsius, né? Graus Celsius, mas a gente podia usar graus Fahrenheit. Né? Os americanos, esses dois, utilizam o tal do graus Fahrenheit para medir a eletricidade. Então, o que é? Como que a gente vê, como que a gente mede essas duas coisas, né? Então, a gente tem locais que mudanças de fase. Então, por exemplo, a hora que o gelo derrete, né, ou se a gente estiver fazendo o contrário, que a água se congela, o 0 graus Celsius pode ser usado como uma referência. Mas o 0 graus Celsius, na temperatura Fahrenheit, é 32 Fahrenheit. 32 Fahrenheit, né? E quanto é que é? Né? E 100 graus, né? 200 graus dá 212 Fahrenheit, né? Uma escala muito doida. Por que eles montaram essa escala? Vocês têm a menor ideia por que esse Fahrenheit, que era um alemão, montou essa escala? O que ele usou? O que é 0 Fahrenheit? O que é 100 Fahrenheit? Alguém sabe? Alguém poderia dizer? Né? Bom, e o Celsius? O Celsius ele pegou e olhou lá, a água ferveu, 100 graus. A água congelou.
0 graus. Aí ele pegou e montou uma escala entre esses dois, montou lá e dividiu o que acontecia lá naquele termômetrozinho dele e vendeu. Só que, na verdade, não é possível fazer dessa maneira, né? E a gente tem que, inclusive, corrigir termômetros muito antigos, porque eles têm esse problema de não corresponder, porque a transformação de calor ela não é completamente linear com a temperatura. Mas foi assim que ele fez. E assim que o Fahrenheit fez isso. Inclusive o Fahrenheit. Né? Então, o que é o 0 Fahrenheit? Né? E o que é o 100 Fahrenheit? Né? O 100 Fahrenheit é a temperatura de corpo. Né? Então, o Fahrenheit pegou alguém lá e colocou o termômetro dele lá dentro do cara lá e disse que aquilo lá era 100 graus, que nós sabemos que é 37, 36,5, para ser mais preciso. Né? Então, esse é o 100. E agora, o 0 Fahrenheit. Tá? O 0 Fahrenheit que corresponde a menos 17 graus. O que acontece nessa temperatura? Né? Que de fantástico acontece nessa temperatura? Bom, é a chamada temperatura de salmoura. O que é a temperatura de salmoura? Se a gente salgar a água, né, salgar com muito sal, a água não vai congelar a 0 graus. O oceano, por exemplo, né, ele não é tu chegar a 0 graus, 1 grau, 2 graus. O oceano ele chega aí até 10 graus negativo, pela quantidade que ele tem de sal, né, sem congelar. E se a gente colocar muito sal, né, saturar essa água, ele vai chegar a 17 graus. E a 17 graus, essa temperatura que é chamada de salmoura, a água vai expulsar todo o ar, o sal lá de dentro, e ela vai congelar, não como água salgada, mas como água doce, e o sal vai ficar lá no fundo, né? É isso que acontece. Então, essa expulsão do ar, da água, acontece com essa temperatura de salmoura. E no passado, lá no século XVIII, XIX, eles precisavam saber disso. Por quê? Porque eles usavam muito a tal da salmoura para fazer sorvete, para fazer coisas geladas, né? Para produzir, para gelar cerveja, essa história se usava dessa maneira. Não se tinha geladeira. Então as pessoas pegavam gelo, né, nas montanhas, traziam isso e levavam para a cidade. Lá eles pegavam esse gelo e era comprado, você comprava uma barra de gelo e lá na sua casa você fazia salmoura e, obviamente, você gelava a cerveja, o sorvete, tudo através dessa salmoura, tá? Então, por isso surgiu a escala Fahrenheit. E ela ganhou popularidade nos Estados Unidos, na Alemanha e tal, mas aí surgiu a escala Celsius, né? E a escala Celsius surgiu uma outra temperatura ainda, que é mais usada, que é a temperatura Kelvin, né? A temperatura Kelvin. O que é a temperatura Kelvin? A temperatura Kelvin, ou a temperatura absoluta, ela não se baseia em referências, tipo ou a água, mas sim em parâmetros físicos, e ela é linear com a altura, com o passar do tempo, né? E aí, essa temperatura, ela faz o seguinte, zero. O que é o 0 Kelvin? 0 Kelvin é quando você não tem nenhuma agitação térmica. As moléculas estão paradas, né? E é uma temperatura que ninguém nunca vai conseguir atingir, né? Nenhum local do universo está 0 Kelvin, tá? No espaço sideral bem isolado, está 3,7 Kelvin. 3,7 Kelvin. Essa temperatura é a temperatura menor que a gente pode atingir fora do laboratório. Então, no laboratório, lá, eles conseguem chegar muito próximo de 0 Kelvin, tá? Mas com muita tecnologia. Normalmente, né? E nessa temperatura, e aí então, ela é, enquanto que você escreve grau Celsius, grau Fahrenheit, né? Lembra aqui da bolinha? No caso do Kelvin, a gente não coloca esse grau aqui, ó, tá? Esse grau aqui, ele sai fora. Ele sai fora porque, ops, vou tirar aqui, porque ele não é grau, ele não está graduado, ele é absoluto. Então a gente fala Kelvin. E então, é isso. Então, a temperatura, a gente precisa saber essas duas maneiras da gente transformar a temperatura de graus Celsius e Fahrenheit.
Ups, meu sistema aqui estava meio estranho. E agora eu descobri que faltou bateria nele. Já vou ligar. Bom, só um momentinho aqui, eu religar o meu equipamento. Então, a temperatura Celsius e Fahrenheit são. Eu tenho que fazer essas conversões por quê? Porque vai aparecer nas referências de vocês muita publicação americana, muito, e tudo isso é em Fahrenheit, né? Lá nos Estados Unidos, eles também seguem a convenção do sistema internacional, eles foram os fundadores, mas ainda no dia a dia eles utilizam muito essa tal de escala Fahrenheit, tá? Essa escala Fahrenheit. Então, por isso a gente tem que fazer. Mas na prática, o que a gente pega é. Existe uma técnica, né? Quanto que. Estou tendo aqui problemas aqui em casa. Eu já estou. Ah, só um instantinho. Eu já continuei de novo a apresentação. Então tá. Não sei se vocês estão vendo. O que está aparecendo para vocês? Está aparecendo a apresentação? Ah, tá. Então tá. Então, como é que eu faço essa transformação? Vamos lá. Para eu calcular a temperatura em graus Celsius, se eu tenho a temperatura absoluta, eu escrevo assim: a temperatura em Celsius é igual à temperatura absoluta, né? Que eu vou colocar aqui em Kelvin, menos 273,15. Tá? Aí, nesse caso, vai ter aqui 0 graus. Então, portanto, a temperatura, quando a temperatura em Kelvin é igual a 0 Kelvin, né? Isso implica que a temperatura em Celsius é igual a menos 273,15. Ai, não acredito que ele desligou de novo. Eu tenho que deixar carregar. Ficou. Vou deixar carregar um pouquinho, daí eu vou apresentar para vocês. Volto a apresentar para vocês. 273,15. Na verdade, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu tenho o meu quadro aqui de atrás. Normalmente eu utilizo, mas eu utilizo lá no Moodle, no Moodle. Próxima aula, eu vou utilizar o Moodle. Melhor utilizar o Moodle. Eu estou mais acostumado com ele. Se vocês não se importarem. Só um instantinho que eu já vai voltar. Então, 273 negativo, menos 273 negativo, é a temperatura, de de zero absoluto. E quando a água ferve, né? Quando a água passa. Deixa eu colocar aqui.
já vou conseguir aí fazer para vocês. Então, eu estava aqui, vocês estão vendo, né? Vamos tentar deixar ele carregar um pouquinho. Então, 273,15. O quê? Graus Celsius. E como é que fica a temperatura em graus Fahrenheit, né? A temperatura em Fahrenheit, tá? É 9 quintos da temperatura em graus Celsius menos 32, tá? É assim que funciona, tá? A temperatura em Fahrenheit. Portanto, né, se a gente... vamos ver se está certo. Opa, tá errado aqui. Não tem esse parêntese. Professor, só um pouquinho. Oi. O que é o TC? É temperatura o quê? TC é a temperatura em graus Celsius, tá? Ok. Tá? T ou TK é a temperatura absoluta. E TF é a temperatura em Fahrenheit. Tá. Então, se eu tenho a temperatura em Celsius, eu multiplico por 9, divido por 5, temperatura em Celsius, menos 32, tá? Eu tenho a temperatura em Fahrenheit. Então, se a temperatura em graus Celsius é igual a zero, isso que implica que a temperatura em Fahrenheit é... desculpa, é mais, né? Mais. Aqui é mais. A temperatura em Fahrenheit, tá? É 32. Mas é isso. O que vocês vão ter de Fahrenheit é isso. E mais os quizzes, que eu não vou pedir mais nada, nenhum local para vocês transformarem nessa escala, tá? Mas eu posso lembrar da seguinte maneira, eu posso pegar a temperatura em Fahrenheit. Quanto é que é um 100 Fahrenheit, né? Eu já falei para vocês, 100 é 37 graus, né? Tem aquele filme, né? 100 Fahrenheit, 100, né? E é uma temperatura quente, 37 graus é quente. Então, como é que a gente faz para transformar? Ah, mas se eles dizem lá 32, 32 é zero, né? E mais do que isso, 110 Fahrenheit, quanto é que é? Então, eu vou lá e a regra é, como é que é? Tirar 30 e dividir por 3, tá? Então, eu pego a temperatura, divido por 2, aliás. Eu pego a temperatura em Fahrenheit, a temperatura em Fahrenheit, para saber a temperatura em Celsius, diminuo de 30 e divido isso tudo por 2. Tudo isso aqui divido por 2. Aí é uma regra bem simples para um falante em inglês, para um falante em português, para saber o que os caras estão falando lá, porque vai ser complicado. Então, por exemplo, 60 Fahrenheit, quanto é que é? Tá? Então, 60 Fahrenheit vai ser menos 30, vai dar 30. Dividido por 2 dá 15. Então, 15 graus Celsius. Então, 60 Fahrenheit é uma temperatura. Então, essa regrinha aqui é muito fácil de você usar, quem quiser, né? Então, seria o seguinte: a temperatura em Celsius, é óbvio que não é a regra que vocês têm que usar, mas é uma regra aproximadamente, né? A temperatura em graus Celsius é a temperatura em Fahrenheit, menos 30, tudo isso dividido por 2. Ok? Vai dar mais ou menos a temperatura em graus Celsius, tá? Então, vamos supor 110, 120 Fahrenheit, né? 120 Fahrenheit, 120, 120, 120 Fahrenheit. Eu tiro isso de 30, tá? Dá 90. 90 dividido por 2 vai dar 45 graus Celsius. Não é correto, esse 45 não é correto, é só para a gente ter uma ordem de grandeza. É assim que funciona. Só para você fazer as coisas de uma maneira mais fácil. É como eu faço.
Então, a gente já viu como é que faz essas transformações em graus Celsius, né, a temperatura, e agora a gente vai olhar para uma coisa que tem a ver com temperatura, que é a expansão linear. O que é a expansão linear? Então, tu pega uma ponte, uma construção, qualquer construção feita, ela tem que deixar lá uma tal de junta de dilatação. Se ela não deixar essa junta de dilatação, o que vai acontecer é que a construção vai dar aqueles dias quentes, né? E ela vai quebrar. Então, uma ponte, qualquer ponte, pode pegar a ponte Hercílio Luz, a ponte Silveira, qualquer uma delas, Pedro Ivo, cada uma delas tem ali uma junta de dilatação. Qualquer prédio, qualquer calçada tem que ter uma junta de dilatação por causa dessa minha expansão linear, né? Esse meu aumento, tá, até das réguas, né, com o aumento do calor. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma régua que ela tem um comprimento L, tá? Ó, ela está aqui. Se ela aumenta de calor, ela vai aumentar, inclusive, o próprio furinho, vai aumentar proporcionalmente em toda ela. E qual que vai ser esse aumento? Esse ΔL vai ser igual a uma constante alfa, que é tabelada, o L, né, que é o tamanho L0, né, vezes o ΔT. Esse ΔT aqui, ó, ele pode ser dado tanto em Kelvin quanto em Celsius, tá? Não pode dar em Fahrenheit, porque só se a tabela que você está usando é uma tabela de expansão linear lá dos Estados Unidos. Então, é isso que acontece. O ΔL, né, ela é proporcional ao tamanho inicial, ao coeficiente de dilatação, o alfa, né, é chamado de coeficiente de dilatação. Dilatação. Então, corresponde dilatação. Dilatação, tá certo. Dilatação. Então, ele é o quanto que esse prédio, esse edifício vai expandir. E vai depender do material, né? E também a gente tem uma outra coisa que é chamada de expansão volumétrica, tá? A expansão volumétrica ela é dada por essa fórmula aqui, ó. O ΔV, que é a variação do volume, o quanto que aumentou a mais de volume, ela é um beta, né? Vezes o V0, vezes o ΔT. Então aqui mudou o L, foi para V, né? Isso aqui era L, e o alfa foi para beta. Agora, olha só, esse beta, ele é sempre igual a 3 vezes o alfa. Eu não preciso ter duas tabelas, né? Eu só tenho uma tabela só, tá? Uma tabela pro beta, pro alfa, e o beta eu tenho de graça, tá ali, né? É uma... E essa expansão volumétrica, no caso, ela é medida em metros, tá? No caso linear, e no caso volumétrico, metros cúbicos, tá? Acho que não tem muita... então, o que eu preciso saber é de umas tabelas como essa que eu estou mostrando aqui. Ó. Olha o material, né? E olha o alfa dele, o coeficiente de dilatação. Ele é medido em Kelvin na -1 ou Celsius, graus Celsius na -1, tá? Então, o alumínio é um bom um material que tem um coeficiente de expansão linear maior que outros materiais, né? Por exemplo, é 2,4 vezes 10 na -5, tá? Já o latão, 2 vezes 10 na -5. O cobre, 1,7 vezes 10 na 5. Já o vidro, ele varia, tá? Dependendo do vidro, 0,4 a 0,9 vezes 10 na 5. Agora, olha essa Ainvar. É uma liga que tem ferro e tem níquel nela. Ela tem um coeficiente de expansão pequeníssimo, 0,09 vezes 10 na 5. Então, por exemplo, esse material aqui, assim como quartzo, aqui cerâmica, são muito usados quando você tem que trabalhar com muita temperatura e você não tem condição de deixar uma liga de expansão, né? Por exemplo, quartzo, né, fundido, ele 0,04 vezes 10 na -5.
O aço é esse 6,2, né? O aço, ele tem uma coeficiente de expansão, aqui não está, né? Igual ao do cimento, né? Cimento. Se não fosse assim, o cimento, ele seria desmanchado. Então, o cimento e o aço têm um coeficiente de expansão linear igual, por isso eles são usados. Aí o beta, né, também aqui é só 3 vezes multiplicado, só que o beta também a gente pode levar em conta os fluidos, porque os sólidos, né, eles têm tanto expansão linear quanto tem expansão volumétrica. Agora os fluidos só têm expansão volumétrica. Então o álcool etílico, né, 75 vezes 10 a 5. Então olha o álcool, como ele é mais, tem uma expansão maior. Disulfeto de carbono, 115 vezes 10 a 5. Glicerina, 49 vezes 10 a 5. Mercúrio, 1,18 vezes 10 a menos 5. Então, o mercúrio, né, todos esses têm um coeficiente de expansão bastante grande, né? Mesmo se a gente dividir aí raiz de 3. Então, eles têm uma expansão. Se tivesse linear, seria muito grande. Seria muito maior, por exemplo, que o alumínio, né? Compara 75 aqui com o álcool, né? 75 contra 7,2. Então é muito maior os coeficientes de expansão volumétrica de fluidos. Bom, então aqui a gente tem um exemplinho, né? Um exemplo. Então eu vou ler ele para vocês, daí vou resolver esse caso. Então, variação de comprimento causada por uma variação de temperatura. Então, um agrimensor usa uma fita de aço de 50 mil metros, 50 quilômetros de comprimento, a uma temperatura de 20 graus. Qual é o comprimento da fita em um dia em dia de verão, quando a temperatura é igual a 35 graus? Isso é importante, né? O cara está lá medindo terra e ele tem que medir com precisão. Então, ele sabe que a fita é de aço, né? O alfa, como a gente já viu, é 1,2 vezes 10 na 5, tá? Graus Celsius na menos 1, tá? Ou graus Kelvin na menos 1, que é graus Celsius. Então, eu vou ter que encontrar o quê? Qual é a variação do comprimento? Então, o delta L, tá? O delta L é isso que está sendo perguntado aqui nessa minha conta, delta L. Então, esse delta L, ele vai ser igual, como a gente já viu, alfa L0 delta T. Então, eu vou precisar da variação de temperatura, tá? Então, a temperatura inicial, a temperatura era 20 graus Celsius. E a temperatura final, tá? 32, 35 graus. Portanto, a variação de temperatura, tá? Foi de 15 graus. 15 graus a variação de temperatura. O L, né, a gente tem aqui, ó. O L é 50, 2, 3, 4 zeros metros, tá? Então, colocando aqui nessa minha conta, aqui, 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, vezes 50 mil, vezes o ΔT. O ΔT que a gente já calculou que é 7 graus, 15 graus. 15 graus Celsius. Olha, o que dá para fazer é cortar esse carinha com esse. E só sobrou 1 metro, né? Então agora, né, vocês vão ter que pegar uma calculadora, e é o que eu vou fazer agora, pegar uma calculadora bem grande, colocar isso para vocês aqui, fazer esse cálculo para vocês. Então, é 1,2 vezes 10, no caso, elevada a menos 5, tá? Vezes quanto? 50, 1, 2, 3, vezes 15. Bom, deu 9.
9 o quê? 9 graus Celsius. Então, o ΔT foi aqui, escrever 9 graus, 9 graus, 9 metros, 9 graus. 9 metros, puxa vida. 9 metros. É uma expansão bem pequenininha, 50 metros, né? Mas se o cara quer fazer alguma coisa bem correta, ele vai ter que medir dessa maneira, né? E é isso que um engenheiro, um bom engenheiro tem que fazer, né? Tem que medir com o máximo possível, então tem que descontar esse aumento de temperatura aqui, né? Normalmente isso é tabelado, mas faz parte lá do cálculo. E aí, um outro exercício, bom, em primeiro lugar, vocês entenderam tudo? Como é que foi feita essa conta? Bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer, aqui está a solução, né? Está lá nas notas de aula que eu vou passar em seguida para vocês. Então, o comprimento final ficou 50.009 metros, né? Porque o aumento foi de 9, aqui está milímetros, é 9 metros. 9 metros. E... Oh, tá errado isso aqui. E aí uma outra variação desse mesmo cálculo é o seguinte, ó. Eu estou lá no campo, eu medi as coisas, e agora eu vou ter que fazer uma regra de 3, né? Vocês lembram de regra de 3? Para voltar à temperatura inicial, né? Então, no caso, olha aqui, ó. No exemplo 17.2, o agrimensor usa uma fita para medir a distância quando a temperatura é igual a 35 graus, né? O valor lido é igual a 35.794 metros. Qual a distância real, né? Supondo que a fita foi calibrada a 20 graus. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma regra de 3, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho que... eu vou ter que saber o comprimento com 20 graus. É isso que eu quero saber, tá? E eu tenho o quê? Eu tenho o comprimento agora com 35, tá? Que é igual a 35.794 metros, tá? E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou simplesmente, daí eu vou colocar para ficar mais, porque a gente perdeu muito tempo, né? Na próxima, onde isso é calibrado. Então eu vou ter que saber essa diferença aqui usando uma regra de 3 ou outra transformação, mas uma regra de 3 porque é linear, né? Então, aqui a gente vai ver o seguinte. Então, a gente vai ter que o L sobre o L0, né? É igual ao quê? É igual a vezes, né? O L0 seria o X. O L0 é a temperatura que você mediu, então é o X. E o L é o valor que eu consegui, 50, 35, aliás, 35, 794. Então eu faço a regra de 3, né? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter que multiplicar esse carinha aqui, ó, o X, né? Vai ser igual a 59 o L0, o L sobre o L0, que é o que a gente viu, né? Que é a proporção que a gente viu, vezes os 3.700 e pouco. Fazendo essa conta aqui, dá 35.800, tá? O L0 aqui, no caso, era 50 mil. Então, fazendo essa transformação, tá? A gente consegue uma constante entre elas.
Ah, deixa eu ver que horas são. Até que horas que vai essa aula? Até às 5? Até às 7. Tá. Então, Às temos 5, professor. até Às às 5. 5. Até às 5. Então, no caso, eu tenho que fazer tenho que pensar. Eu tenho a minha medida, ela foi tomada a 50, né? O X, no caso, é o L. Então, a medida foi 35. O L0 era 50 mil. Então, eu faço esse X aqui da regra de 3. Então, o L, no caso, que é o meu X, né? Ela vai dar o quê? O L0, que foi aqui, tá? Desculpa, ele inverte, né? Então, ele ficou aqui embaixo, vezes o L, vezes a medida que a gente colocou aqui, né? Que a gente mediu. Então, a gente teve uma proporção, uma razão entre elas, vezes 35.790, deu o valor de 35.800. Ou seja, eu aumentei 6 centímetros na minha medida que eu fiz por conta da correção de temperatura. Tá? Bom, vamos para o próximo assunto. Temperatura e calor. São a mesma coisa? Por que não são? Por que são? Né? Então, primeira coisa, vamos... o que é o que é a temperatura? Temperatura eu vou adiantar para vocês, é o nível de agitação das moléculas, né? Então, quanto mais as moléculas estão agitando, né, maior a temperatura. E o que é calor? Calor é uma energia, né? Energia. Então, quando a gente queima alguma coisa, né? Quando a gente faz atritos sobre algo, né? A gente parte dessa energia é perdido na forma de calor. Então, calor é uma energia. A gente mede ela em joule ou caloria, tá? O que é caloria? Uma caloria, vamos colocar aqui, ó. Se você tem, o que é uma caloria? Se você tem água a 14, 1 grama de água, né? A 14 graus, 14,5 graus. Vou colocar aqui 14. Deixa eu arrumar isso aqui. O 14. O... não acredito. Então, se tu pega 14,5 graus, graus Celsius, e aquece ela até 15,5 graus, você vai gastar 1 caloria. Tá? 1 caloria é justamente essa energia que você pega 1 grama de água a 14 graus e meio e eleva a 15 graus e meio, você tem 1 caloria. E 1 caloria, ela corresponde a 1 caloria, ela corresponde, né, a 14,18 joules. Tá? 1 caloria. Então, 1 quilocaloria é 4.180 joules, tá? 4.180 joules. Então, definindo o que é caloria, né? Energia, calor é energia, temperatura é o nível de agitação que tem um corpo. Mas não são a mesma coisa. Por que não são a mesma coisa? Eu vou ter lá, por exemplo, eu estou lá aquecendo o gelo.
Aí ele está aumentando de temperatura, ele está -5, ele passa as 4, ele passa -3, ele chega em zero. Em zero, eu vou continuar aumentando, continuar dando calor para a água, e ela não vai aumentar, ela vai continuar zero, até toda a água se transformar em água líquida. Nesse período, a temperatura vai permanecer zero. Então, eu estou dando calor para a água e ela não está aumentando de temperatura. Portanto, não são a mesma coisa. Isso vai acontecer de uma maneira mais clara quando a gente chega a 100 graus. Tá? Eu coloco a chaleira lá no fogo, ela começa a aquecer. Quando ela chega a 100 graus, ela começa a borbulhar. Se eu colocar um termômetro lá dentro, né, vai ficar 100 graus, dependendo da altura, né? Pode ser 90, mas aqui vai ficar 100 graus. Vai ficar até ela evaporar toda, e vai ficar durante um bom tempo. Eu estou fornecendo energia para essa água, né? E essa energia, ela está virando vapor, ela está fazendo a água mudar de estado físico. Então, mas no resto do período, né? Eu tenho eu dou calor, né? Então, quando a água saiu de 0 graus, ela tá ali, ela já ficou toda líquida, eu dou calor, eu ganho temperatura. Eu dou calor, eu ganho temperatura. Eu tiro calor, eu tiro temperatura. E assim por diante. Então, é assim que funciona. Então, quando eu tenho um ambiente, né, um local, e eu tenho um sistema, tá? O que é um sistema? Pode ser um termômetro. E aí eu tenho a temperatura do sistema, né? E eu tenho a temperatura do ambiente. Se a temperatura do sistema for maior que a temperatura do ambiente, tá? Eu tenho o calor, ele vai do sistema para o ambiente. Então eu tenho uma variação de calor, tá? A variação de calor de energia do sistema é menor que zero, tá? Então eu tenho saindo o calor do sistema para o ambiente. Nesse caso aqui, se a temperatura do ambiente for igual à temperatura do sistema, o calor ele vai ficar, ele não vai nem para um lado nem para o outro, ele está saindo, mas eles estão em equilíbrio aqui, a quantidade. Então a variação de calor é menor que zero, é igual a zero, né? O calor, a energia que ganha o sistema não varia. E aí, se eu tenho a temperatura do sistema menor que a temperatura do ambiente, tá? Então, o ambiente vai fornecer calor para o sistema, né? Então, a gente vai ter uma variação de energia maior do que zero, tá? Então, aqui tem a caloria, né? O valor da caloria, né? 4,18, 68 joules, tá? E ela é muito usada mesmo. Então, o calor, ele nunca sai de um corpo frio e vai para um corpo quente. Ele sempre vai do quente para o frio. Sempre vai do quente para o frio. Apesar de ser uma energia, né, ele não flui, né, de um lado para o outro. Ele sempre vai do quente para o frio. A gente já viu. Tá, então, tem uma outra coisa, tá? Calor, caloria, e agora capacidade calorífica, né? Quem não gosta de morar perto da praia, né? Então, morar perto da praia é sempre gostoso. O pessoal que mora no interior também é gostoso, tem outras coisas legais. Mas o cara que mora em Chapecó, ele tem uma variação de temperatura maior. Então, esse ano, nós já tivemos variações de temperatura em São Joaquim de mais de 20 graus no mesmo dia. Mais 25 graus. No mesmo dia, uma variação de temperatura. Aqui em Florianópolis, a variação de temperatura é muito pequena. Mesmo na entrada do sistema de ar frio, num dia normal, a variação de temperatura é na faixa de 5, 6 graus. Então é 15, 20, né? Ou 20, 27, 10 graus a 15 graus de variação. Por quê? Né? Por causa da capacidade calorífica, que é diferente. E por que essa capacidade calorífica é diferente? Né? É porque é mais baixo? Né? Porque Chapecó ou Lages é mais alto? Não. É por causa da presença
de um corpo de água, um grande corpo de água, no caso o oceano. Então, a capacidade calorífica da água, ela é muito grande mesmo, comparado com a capacidade calorífica da Terra. Então, quando a gente tem variações de temperatura muito grande sobre a Terra, sobre o oceano, não. O oceano, por exemplo, na costa catarinense, se a gente for aqui, a temperatura mínima que a gente vai registrar, numa situação que não tem ressurgência, mas situação normal, é 18 graus. Temperatura mínima que tu vai registrar lá em agosto, né? A temperatura mínima. E a temperatura máxima, a máxima histórica, né? Ela, numa situação normal, é 19 graus. E a temperatura máxima era 25. Mas com o aquecimento global, a gente já tem visto até 30 no verão, né? 5 graus de variação aí, nesse período, pouco período de tempo que eu tenho de existência, né? Eu tenho visto variações de temperatura maiores aqui em Florianópolis que foram registradas em toda a história. Então, todos os recordes de temperatura do oceano aqui na costa catarinense, eles foram registrados nos últimos 10 anos, tá? E não vão chegar muito mais do que 30 graus. 30 graus a 30, 32 graus é o máximo que a água do oceano ela suporta, né? Depois disso ela tem uma evaporação muito grande, né? E com isso a gente não consegue ver temperaturas maiores do que isso. Mas de qualquer forma, essa é a introdução à capacidade calorífica. Então é uma capacidade de absorver calor, que é diferente para cada corpo. Então, o Q é igual a um C, que é essa capacidade calorífica, vezes a variação de temperatura. Então, quanto maior a capacidade calorífica de um corpo, tá? Menor com uma mesma variação de calor, né? Menor é a variação de temperatura, né? Então, essa capacidade calorífica, ela é complicada porque ela vai depender do corpo, no caso, o oceano, da Terra e tal. Então, por isso a gente escreve de uma outra maneira. A gente escreve em termos de calor específico, né? O calor específico, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Q é igual a M, a massa, o C, que não é o C grande, né? É um C minúsculo, vezes o ΔT, a temperatura final menos a inicial, tá? Então, essa constante Czinha minúscula é conhecido como calor específico e depende do material que ela é feita, né? Cada substância tem um calor específico diferente. Tem ainda o calor específico molar, tá? Então, o calor específico molar, ele é o calor específico, então, enquanto que o calor específico normalmente é dado em termos de grama, 1 grama, eu posso medir esse calor específico em relação a uma quantidade única de átomos ou moléculas, que é esse carinha aqui, ó, o número Avogadro, né? Que é 6,022 vezes 10 a 23. Então, 1 mol, né? Isso aqui é considerado 1 mol. Tá? Então, mol é como dúzia de ovos. Dúzia de ovos, né? É sempre 12. Mas o ovo pode ser um ovo de galinha, pode ser um ovo de peru, pode ser um ovo de avestruz, pode ser um ovo de dinossauro, ou também pode ser um mísero ovo de formiga, né? Todos são ovos, todos são dúzias. Assim também o mol. O mol ele vai depender das moléculas. Eu tenho moléculas muito grandes, realmente muito grandes. E tenho outros, né, átomos ou moléculas. Por exemplo, o hidrogênio, né? Um mol de hidrogênio ele vai pesar 1 grama só. Na verdade, de hidrogênio atômico, né? No caso, a molécula hidrogênio ela pesa 2 gramas. E já o hélio ele pesa 4 gramas. Mas, enfim, eu posso perguntar também quanto é que é o calor específico molar dessa substância. Às vezes eu preciso dessa forma aqui, né? Então, aqui a gente tem uma tabela que a gente vê o alumínio, berílio, cobre, e a gente vê o calor específico, tá? A massa molar e o calor específico molar.
Então, o alumínio, né, ela tem uma massa molar de 0,027 quilogramas por mol, né? E ela tem um calor específico de 910 joules por quilograma Kelvin. Já ele tem um calor específico molar de 24,6. O berílio, ele tem um calor específico molar de 1970. E ele tem uma massa molar de 0,0901 kg por mol. E ele tem uma massa molar de 17. Né? Mas se a gente olhar o cobre aqui, ó, o calor específico, olha a diferença, né? 910 para 390. No entanto, o calor específico molar é muito próximo, tá? Então, tirando alguns líquidos, né? Os outros, e misturas, né? Mármore, né? Os metais, tirando esses caras aqui, que são misturas, os metais eles têm um calor específico molar muito próximo, quase constante, né? Os metais. Aqui a gente também tem a água, o gelo, né, no caso. O gelo, comparado com as outras, só o glicerol de eteno tem um calor específico maior que o gelo. Agora, olha a água líquida, 4.190 joule por quilograma. Por isso, a vida nesse planeta. Se não fosse esse carinha aqui, ó, a vida nesse planeta seria muito diferente, tá? Então, eu preciso muito calor para evaporar a água, né? E a água, ela tá... então, quando eu faço essa evaporação e o Sol fica fazendo o tempo todo isso, essa água ela é transferida para a atmosfera. E aí o que acontece? Ela é leve, ela vai subindo. E aí ela se esfria e ela cai na direção da, 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 da Terra, né? A gente tem a chuva, né? E com isso ela devolve essa energia, né? Como é uma energia muito grande, né? Grande, né? Na verdade é o seguinte, ela consome essa energia. Depois eu estou adiantando uma coisa, tem o calor específico molar. Né? Na verdade é o seguinte, ela devolve essa energia para ter. Então, se a gente tirasse a água da atmosfera, as mudanças de temperatura seriam praticamente instantâneas. Então, por exemplo, se tu está em Marte, ou mesmo na Lua, a Lua, os astronautas estavam uma horinha, a temperatura menos 200 graus Celsius, aparecia o Sol, ele estava a 50 graus. Instantâneo. Instantâneo. A Terra não seria tão rápido, mas seria equivalente. Então, os desertos são assim. As temperaturas variam muito rapidamente. À noite é muito frio no deserto. Dá geada. E durante o dia, tá? E isso porque a gente não tem nenhum deserto tão árido quanto o Atacama, que não tem praticamente umidade nenhuma, mas ainda assim tem alguma umidade que vem lá do Oceano Pacífico. Se fosse, né, a Terra, quando a gente tinha há 200 milhões de anos atrás um supercontinente chamado Gondwana, né, a gente tinha essas variações praticamente instantâneas de temperatura que a gente literalmente travaria, né? Então, chamar esse planeta de planeta Terra é uma piada, né? Na verdade, a gente tem um planeta água. Nós somos seres de água. 70% do nosso corpo é água, né? E além disso, a gente vai ver no outro calor, né? Que é o calor latente de evaporação e de fusão. O calor da água é que move a atmosfera. Então, quando tem uma tempestade em cima da gente, é o equivalente a ter uma bomba atômica jogando energia aí. E toda essa energia move o planeta, distribui o pólen, né? Se não fosse essa energia, a gente não teria as árvores. As árvores elas não conseguiriam fazer a polinização. Então, assim, a água, né? Óbvio, vocês sabem disso, né? Uma pessoa, ela fica 4 minutos
sem respirar, ela fica 40 dias sem comer, e ela fica 4 dias sem água. É o máximo. Vai morrer. 4 dias sem água é o máximo, morre. 4 minutos sem respirar, 4 dias sem água e 40 dias sem comida. Então a água é muito importante. Bom, era o que eu tinha hoje. Agora a gente vai entrar num outro assunto, tá? Calor de transformação. Então eu vou fazer lá o quiz lá para saber o que vocês vão decidir com relação à prova. E vai estar disponível lá para vocês fazerem essa querem ou não querem, tá? Ok? Professor, antes Oi. que acabe e termine certinho aqui a aula, eu queria saber quanto à presença, porque não foi falado nada, pelo menos que eu me lembre, como é que vai ser cobrada a presença? Olha, na verdade é o seguinte, todos vocês que estiveram aqui estão a presença anotada aqui no Moodle, né? O professor, ele não estava fazendo anotação de presença, né? Ou Sim, ele pedindo? estava fazendo pelas entregas das listas, então quem entregava a lista e o resumo era considerado como presença. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou considerar a presença de vocês aqui, quem participou aqui da coisa, e aí eu vou deixar a aula disponível para vocês assistirem, né? Para não mudar muito o meu sistema, tá? Eu não sei. Eu vou pensar um pouquinho, porque eu pensei em não... Porque como ele não estava... Eu perguntei para ele se ele estava contando a presença, ele disse que não. Mas agora ele tá falando, você está falando que ele pedia resumo. Ele não cobrava presença em aula. Em aula ele não cobrava. No entanto, como a UFSC ela exige presença dos alunos para a gente não ter FI, meio que ele estava fazendo a marcação de presença pela entrega da lista e do resumo. Então, se você entregava a lista e o resumo, ele levava em consideração que você assistiu às aulas, no caso. Então, nem então que seja em horário assíncrono. Mas no caso a lista vai ter nota também, tá? Então a mesma coisa, tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que a lista vai ter nota, ok? Luísa, Vitor, Luísa, pode perguntar? Eu acho que o Thiago levantou a mão primeiro, professor. Tá, então Thiago. Professor, fala. Em relação à enquete, o senhor vai colocar ela no Moodle agora, é isso? Vocês respondem até a próxima aula. Tá, ok então, obrigado. Professor, o que eu ia comentar era se o professor podia deixar em pontos ali pra gente no Moodle, pode ser pelo fórum, eu não sei o jeito que o professor achar melhor, ou pelo e-mail, uma explicação bem certinha do que vai ser o trabalho, do que serão as entregas desse trabalho, que eu acho que ficou bem confuso, sabe? Tá, Até porque a gente poder decidir entre optar pelo trabalho ou pela... Tá. Só pela prova, precisaria a gente entender o que é, né? Tá, vou fazer o seguinte, eu vou mandar via agora, tá? Via ali, os avisos de vocês no Moodle, tá? Aí vocês olhem lá, estou mandando agora, né? Webinar. Estou colocando para vocês, tá? Essas listas serão... A lista a lista são entregues, sim. É porque eu não sei como que ficaria... Ela é entregue, eu corrijo a lista, tá? E vocês ganham uma nota, tá? Quem não entregar, não ganha nota. Na verdade, eu vou dar uma olhada nos exercícios e vocês botam lá no Moodle. Eu abro uma caixa de entrega para vocês no Moodle, vocês entregam ela. É porque eu fiquei em dúvida se vai ter a lista e o quiz, entendeu? Se seria a mesma coisa, se não dá para ser... Não, a lista e o quiz valem a metade cada um. Então, seria... como
a prova vale 50%, né? As avaliações diretas valem 50%, então os quizzes valem 50% e a lista vale... desculpa, vale 50% dos outros 50%, que é 25%, e a lista 25%. Tá? Eu não sei se é assim que ele fazia. É que, assim, uma outra opção, ele não fazia quiz com a gente, ele fazia listas, assim, a cada 10, 15 dias tinha uma lista. E daí, no final, na data da prova, era a data limite para entrega das listas. Vai ser a mesma coisa para mim. Só Também que a mesma coisa para mim. Eu vou dar 3 listas para vocês. Uma lista de calor e temperatura. Uma lista de eletricidade e uma lista de gases. Ok? Aí vocês podem até na data da prova, eu já abro o sistema para enviar vocês. Vocês fazem PDF, fazem à mão a lista, né? Os exercícios, tiram a fotografia e mandam para mim. Então, ele disponibilizava a resolução das listas junto para quando a gente não entendia alguma lista, e ele sempre disponibilizava o gabarito para a gente entender, porque como só tinha aula uma vez por semana, duas, na verdade, ficava meio complicado, e a nossa monitoria de física é em horário que a maioria aqui tem outra aula, daí a gente não pode estar participando da monitoria, por isso ele... Tem muito sentido eu manter se eu peço os exercícios para vocês, todos os exercícios que eu vou pedir para vocês têm gabarito na internet. Nenhuma lista, nenhum exercício que eu vou pedir para vocês não tem na internet. Ok? eu ia comentar com o professor se não dava para fazer ou só a lista ou só o quiz, se fizesse, tipo, lista... Olha, assim, o que eu peço para os meus outros alunos da agricultura, cada um ganha um número aleatório. Então, cada um, a resolução do problema para todo mundo é diferente. Tá? Então, não tem sentido eu mandar um gabarito de uma lista para vocês e dar a lista para vocês, porque qual é o sentido? Vocês vão copiar a minha solução, né? Então, o que eu vou fazer é, eu vou abrir uma lista de WhatsApp, cada dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer, eu vou pegar, vou resolver a lista e vou mandar passar para vocês no Moodle, onde que for. Eu faço a solução, gravo, tá? E passo para vocês a solução, tá? Mas é a partir da dúvida de vocês. Sim, era isso que ele fazia. E conforme a gente tinha dúvida, ele ia resolvendo em aula e nos mandava a solução em PDF. Tá, não, é isso que eu vou fazer. Mas Só eu que o tenho... que eu vim falar era sobre se não dava para fazer realmente ou o quiz ou a lista, se tem que ser os dois, mas... Porque, na verdade, é o seguinte, o quiz, qual é a ideia do quiz? E qual a ideia da lista, Pode ser porque eu não Luísa? tenho entendido o Tá? que vai ser cada um. A lista é exercício. O quiz são questões conceituais, tá? Então até vai ter lá alguma conta, mas a lista vai pedir assim, quem descobriu o Brasil foi Cabral, né? Então é algo diferente. Então até eles vão até um pouco além da aula. Por exemplo, eu perguntava para meus alunos assim, eu jogo a caneta para cima, parou lá em cima, quanto é que é a aceleração? Essa é uma questão conceitual, eu não tenho que fazer conta. Então as questões dos quizzes são questões conceituais. Tá? Tem a ver com a... Enquanto que as questões, a lista de exercício é realmente o treino de fazer a lista de exercício. Tá, o quiz não vai ser uma questão só, então, são várias. São várias, são várias. São várias questões, ele é bem tranquilo, tá? Vocês entram no sistema e o final do sistema já dá a nota para vocês. Aí não gostei da nota, faço de novo. Não gostei da nota, faço de novo. Fica 3 vezes fazendo a questão, tá? Então, quem fizer o quiz vai ficar com 2,5 pontos na nota, tá? Tem gente que não faz.
mas é isso que significa. Quem fizer as listas, 2,5 também. Aqui tem o Tiago, que está com a mão levantada, e tem a Ana Karina, que está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa, Ana? Professor, quanto tempo de quiz a gente tem para resolver? Olha, o quiz vai ficar aberto até o final do semestre. Vocês vão ter até o último dia para fazer ele. Ah, tá. Mas eu, tá? Tá. Mas eu acho que é bom fazer logo. Ok. Ok? Obrigada. Também as listas de exercício. Vocês vão ter a lista até o final do semestre para fazer as listas de exercício. Agora, eu aconselho fazer logo, tá? Então, vocês já receberam lá a lista. Se vocês quiserem, ali para vocês do lista, né? Eu já vi um monte de, né? No convite, nós temos umas 30 pessoas, mas seria interessante que vocês entrassem ali, que vai ser uma maneira mais fácil da gente conversar. Bem mais direto. Vocês podem perguntar, escrever, mandar fotografia de uma maneira muito mais rápida. E eu, inclusive, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta pessoal, né, na prova, vocês podem fazer a pergunta pessoal ali no Moodle, no WhatsApp. Eu vou passar aqui no painel o link. Mais alguma questão? Professor, Pode falar. aonde que vai estar no Moodle a enquete? Não, eu mando para vocês lá no Moodle, tá? Eu vou colocar, eu nem sei ainda. Quem? Tainá Cardoso não conseguiu entrar na sala de aula, mas ela vai avisar. Vai assistir a gravação. Tá ok. Então tá. Quem não puder assistir, vai assistir a gravação. Eu já vou deixar a gravação. Tá. Eu vou interromper.